Olá, seja muito bem-vindo, você que está na programação da Rádio Catedral, a Sintonia da Felicidade. Nós estamos no programa Encontro com as Paróquias, esse programa semanal que vai todos os domingos, a partir das 3h30 da tarde, aqui na nossa Rádio Catedral. Sou eu, Fátima Lima. Lembrando que você também pode acessar, esse programa no nosso YouTube. A gente agora também tem o nosso Instagram, você sabia disso? @Encontro com as Paróquias. Basta você procurar lá no Instagram, Encontro com as Paróquias, e começar a seguir a gente. Tem ali os teasers dos programas, as histórias que os padres contam aqui conosco, a oportunidade que a gente tem de conhecê-los, mas também a paróquia a qual ele pertence. Bom, hoje com alegria eu vou receber aqui mais um sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi ordenado no dia 27 de maio de 2017 e hoje nós vamos conversar que ele que já assumiu, recente a sua paróquia, mas já assumiu a paróquia São Paulo Missionário e Vigário Geral. Seja muito bem-vindo, Padre Rafael Viana Lima. Tudo bom, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Então quer dizer que o senhor já assumiu a paróquia, né? Sim, tomamos posse no dia 14 de setembro. Ontem, né? Sim, o seu cardeal Dorani foi lá, deu a posse pra gente. Uhum. Estamos felizes lá, bem animados. Tem quanto tempo que o senhor está lá? Estamos lá há 2 meses. 2 meses? 2 meses. Caramba. Eu fui pároco anteriormente na paróquia Sagrada Família na Maré. Uhum. 5 anos e 5 meses, uma experiência muito intensa, forte. E agora transferido para a paróquia São Paulo Missionário. Aos poucos a gente está conhecendo a comunidade. Sim. Aos poucos o trabalho está evoluindo. Embora serem realidades semelhantes, porque são 2 comunidades, né? Mas elas têm a sua vivência diferente, né? Sim, sim. Na Maré nós temos a Nova Holanda, né? A comunidade da Nova Holanda, e ali a paróquia Sagrada Família. É uma paróquia grande, né? E já a paróquia São Paulo Missionário é uma paróquia menor em território, né? Mas também tem os seus grandes desafios, né? Sim. Que a gente vai aprendendo aos poucos, conhecendo e vai tentando ajudar, né? Porque acredito que a função do padre é ajudar a comunidade, né? Sim, sim. A gente vai mapeando os problemas, tentando ajudar e dar soluções também, né? Bom, 5 anos na Maré, agora assumindo ali em Vigário Geral. Qual é a sensação de estar assumindo uma nova paróquia? E é uma paróquia também jovem, né? Sim. É uma paróquia que também está iniciando. Esse ano não é só o senhor que assume a paróquia, mas ela também é jovem, né? Sim, esse ano completa 3 anos. Olha, é bem nova mesmo. Ela era uma capela da Santa Rosa de Lima, que fica em Jardim América, né? O primeiro pároco dela foi o padre Bruno Cortes, que agora está no Exército, né? Foi transferido para o Exército. E nós assumimos como o segundo pároco da paróquia São Paulo Missionário, né? Uhum. E todos aqueles desafios de uma paróquia jovem, né? Você tendo que dar uma cara, né, à comunidade, né? Então, isso certamente é um desafio, mas os padres sempre contam com o auxílio dos fiéis, né? Então isso fica mais tranquilo, né? Pra gente poder trabalhar bem. E quais são já as pastorais que já existem na paróquia? Praticamente todas aquelas que já, as paróquias... Sim, batismo... Apostolado da Oração, Legião de Maria, Catecumenato de Jovens e Adultos, né? As pastorais que comumente tem nas paróquias. Né? Sim, sim. E os horários de celebração lá, como que funciona? Temos missa segunda, quarta, quinta e sexta, 19 horas, e no final de semana, sábado, 18h30, domingo, 8 na Matriz, 10 na Matriz. Temos uma capela, né, que fica na rua Outranto 261, Capela São José Operário, lá a missa 11h30 da manhã, e na Matriz temos a noite, 18h30. Então, só o senhor que celebra lá. E também damos ajuda também à comunidade Shalom. Temos uma capela lá no shopping Via Brasil, que o Monsenhor Luiz Antônio toma conta. E no 4º domingo do mês eu celebro lá para eles. 16 horas a missa, lá no shopping Via Brasil, Irajá. Não sei se o nosso pessoal sabe, né? Mas lá nesse shopping Brasil, né? Via Brasil. Tem uma capela lá que já tem administração já faz muito tempo da comunidade Shalom. Sim. E tem um trabalho muito bonito sendo realizado lá, né, padre? Sim, com certeza. Lá quem é responsável por esse trabalho pastoralmente é o Monsenhor Luiz Antônio, que é o pároco da paróquia Santa Rosa de Lima. Ele e os vigários paroquiais dele, né, Padre Damasceno e o Padre Marcelo. E ele pediu, né, essa ajuda no 4º domingo para celebrar lá com
com o pessoal da Shalom. Que bom. E padre, o senhor é recém-ordenado, né? Recém-ordenado, do modo de dizer, 7 anos já tem uma estrada, né? Já sou um padre velho, já. Ô, louco, claro que não. Queria que o senhor pudesse contar um pouquinho da sua vocação, como que o senhor chegou a esse discernimento de ser sacerdote. Eu sou de origem de uma paróquia que fica em Vila Kennedy, Cristo Operário e Santo Cura d'Ars. E essa paróquia é uma paróquia tida na arquidiocese como uma paróquia vocacional, né? De lá desse bairro saíram 14 padres. Nossa! 14 padres. As pessoas brincam... bairro bem vocacional, Sim. Né? Bastante vocações. As pessoas brincam que tem a ajuda do Cura d'Ars, que é o poder dos padres, né? Mas eu me lembro que tinha uma professora no seminário, a professora Márcia, de francês, quando ela sabia que alguém era da Vila Kennedy, ela dizia assim: o Espírito Santo colocou as mãos lá e ficou parado, com as mãos perpetuamente, né? Para dizer que é uma comunidade que o Espírito Santo suscita vocações, né? Então, dali somos 14 padres, né? Então, eu vivi minha fé, fui batizado ali, fiz primeira comunhão, fui crismado, trabalhei nas pastorais, né? Trabalhei como catequista, enfim, ali foi uma experiência bonita de encontro com Jesus, né? De ser católico, né? É uma comunidade viva, né? Geralmente as comunidades da Zona Oeste são muito vivas, né? Não só pastoralmente falando, mas na vivência profunda da fé, né? E isso eu levo para a minha vida, como, não só como padre, né? Mas como cristão também. Esse fervor da comunidade, né? E ali, sendo coroinha, né? Ajudando nas missas, sendo catequista, ali nasceu o desejo de ser padre. E eu tinha um pároco, o padre José Carlos Lino de Souza, que foi pároco lá há mais de 20 anos, e nas homilias praticamente ele sempre repetia, né? Eu adoro ser padre, se não fosse padre seria padre. E a gente ficava ouvindo aquilo, falei, caramba, que coisa interessante, né? E também o desejo de segui-lo, né? De seguir o exemplo desse grande sacerdote que na nossa vida, na minha vida pessoalmente, é uma referência, né? E a família do senhor também era de frequentar a igreja? É interessante, os meus pais não são católicos, meus pais são evangélicos, né? Apenas a minha irmã, ela participa na igreja católica, né? Mas meus pais nunca se opuseram a minha vida de igreja, né? Mas então como o senhor chegou? Porque assim, geralmente, né, Sim. As crianças chegam porque também os pais vão, frequentam. Como é que o senhor chegou na paróquia? Sempre tem uma tia, né? Sempre tem uma tia que fala, vamos à igreja, vamos lá, né? E minha tia me levava muito para a igreja, né? A parte a família do meu pai e da minha mãe são católicos, né? Então minha avó da parte de pai era muito católica, os meus tios também muito católicos, então sempre tinha uma tia que me levava, né? Eu achava interessante que a minha tia, ela me levava até nas procissões da arquidiocese, né? E ela brincava dizendo que, aliás, ela fala até hoje, né? Que eu quando era jovem, criança, né, brincava dizendo, tia, eu quero ir lá ver o Branquinho. Quem era o Branquinho? Era o cardeal da época, o Dom Eugênio Salles. Eu era criança, você falava isso? Assim, sim, você falava. Vamos à procissão de São Sebastião, de Corpus Christi, né? Para ver Dom Eugênio e tudo mais. Então, a tia que levava, né? Ah, que legal. E nunca passou dúvidas no seu interior, com relação, querendo talvez estudar, ter uma profissão ou constituir uma família, nesse percurso de seminário, isso nunca aconteceu? Sim, eu trabalhei numa empresa de petróleo, a Ipiranga, hoje ela não existe mais, e eu estava trabalhando nos recursos humanos da empresa, só que meu contrato já estava terminando, né? E o meu chefe, o Sr. Barroso, que já é falecido, Deus o tem, ele gostava muito de mim, né? E quando chegou perto assim do processo de encerramento do contrato, ele me fez uma proposta tentadora, né? Ele falou assim, olha, você vai para Porto Alegre, porque é a sede da empresa é em Porto Alegre, né? Vai para a sede da empresa, eu vou pagar a sua faculdade, né, de psicologia, porque eu queria ser psicólogo, né? E você vai trabalhar na empresa, vai continuar sendo funcionário, né? E eu faço questão de pagar a sua faculdade, né?
Só que foi na época que eu estava fazendo discernimento vocacional no GVA da Arquidiocese, né? Mais ou menos com 18, 17, por É, aí? de 17 anos, 17 anos. E aí eu me lembro que o reitor na época, né, Monsenhor Hélio, um sacerdote extraordinário, né, tenho uma admiração muito grande por ele. Ele era o reitor da época, né? Ele, sabendo que eu teria que fazer o final de contrato, né, já em julho ele me disse assim: olha, você vai lá na empresa e diga ao seu chefe que você vai entrar no seminário. Isso é uma coisa incomum, porque geralmente as respostas para um jovem entrar para o seminário sempre ficavam no final do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. E o Monsenhor Hélio fez esse gesto, né? E falou assim: não fale com ninguém, né? Não fale com ninguém, mas você já pode dizer para o seu chefe que você vai encerrar o seu contrato. Ele foi esperto, chegou na frente. E quando eu comuniquei ao meu chefe da minha decisão, não recebeu bem a decisão, ele ficou bem desanimado, ele até usou a expressão que ficou decepcionado, né? Porque ele nunca fez essa proposta para ninguém, né? Ele via um potencial em mim e queria me ajudar nesse sentido, né? Falei: olha, agradeço muito, mas Jesus me chama para ser padre. E aí foi. E aí o senhor terminou? Terminei entrou no seminário. Terminei o contrato e no final do ano recebi a confirmação, né, de que seria seminarista no ano seguinte. O meu GVA foi no ano 2007 e eu ingressei no propedêutico em 2008. Uau! É uma história que as pessoas ouvem, né? Parece, meu Deus, parece coisa de filme de cinema, né? Uhum. Mas quando a gente é tocado, né, essas escolhas, elas são firmes e muito bonitas dentro da gente, né, padre? Sim. Que existe algo muito maior do que até mesmo uma ascensão profissional, né? Sim. E a gente percebe também que a gente é muito pequeno, né, diante do chamado, né? Eu sempre tenho essa sensação, essa dimensão também da vocação. Nós somos muito pequenos, né? Deus é misericordioso a tal ponto de nos chamar, né? E a gente aceita confiando na misericórdia dele, né? Porque nós, por conta própria, a gente só pode fazer coisa errada, né? Mas ele, pela misericórdia dele, ele nos sustenta, né? Então, eu sempre gosto de pensar na vocação sacerdotal nessa perspectiva, né? Deus, ele faz muito mais do que a gente merece, né? E depois, dentro do seminário, ainda o senhor passou por alguma situação que balançou a sua vocação? Algumas, né? Algumas. Que bom, né? Algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? Crises também, crises profundas, né? Mas a gente sempre tem, Deus sempre manda anjos na nossa vida, né? Então, os amigos são nossos anjos, nos ajudam, né? Nesse discernimento também. Então, eu costumo dizer que o tempo de seminário para mim foi um tempo muito bom, né? Eu não consigo enxergar o tempo de seminário como um tempo ruim. Eu tenho trauma do seminário. Não, pelo contrário, não. Tenho grandes memórias do tempo de seminário, né? E desde que me ordenei padre, eu fiz o propósito de ajudar o seminário, né? Todos os anos, desde que eu era vigário paroquial, eu fui ordenado padre em 2017, fui enviado para a paróquia São Pedro Apóstolo, em Pedro de Guaratiba. E lá, como vigário paroquial do padre Marcos Vinícius, né, eu fiquei 2 anos lá. E nos 2 anos que estive lá, no meu aniversário de ordenação, eu convoquei a comunidade para fazermos uma campanha, né, para ajudar o seminário. Campanha de doação de material de higiene pessoal, de alimentos, né? E eu dizia: eu não quero presente para mim, né? Eu quero para o seminário. Então a comunidade sempre ajudava bastante. Isso eu levei para Maré também, durante esses 5 anos e 5 meses que estive lá. E agora pretendo fazer a mesma coisa em Vigário Geral, né? No ano que vem, quando eu fizer aniversário dos 8 anos de padre, né, fazer essa campanha para o seminário, porque o que eu sou, né, como sacerdote, eu devo ao Seminário São José, né? E é até bom o senhor falar isso, porque a gente reforça dizendo que as pessoas que estão dentro do seminário também dependem das pessoas que nos ouvem, por exemplo, nessa ajuda financeira para manter também os seus estudos, continuar ali, não é? Sim, com certeza. E como seminarista a gente via também essa movimentação das paróquias, dos párocos, né? Ajudando com aquilo que era necessário para o seminário, né? Doação de alimento, doação de material de higiene pessoal, fiéis mesmo, de modo espontâneo, ajudando
o seminário, né? Nós temos a campanha lá para ajudar o seminário, né? Então, a nossa arquidiocese, nesse sentido, ela tem essa consciência, né, de que as comunidades precisam ajudar o seminário, porque o seminário é o coração da diocese, né? É lá que nascem as vocações ao sacerdócio, né? Então, ajudar o seminário é fundamental. O senhor tem algum santo de devoção? Tem alguns, né? Gosto muito de São Sebastião, né? Nossa das Graças é minha paixão também. Outros santos também que admiro muito, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E tem uma santa que eu tenho um carinho assim, enorme, porque eu admiro mulheres que são fortes, determinadas, né? Eu tenho uma paixão grande por Santa Catarina de Sena. Extraordinária mulher, né? Gosto muito dela também. Padre, já voltando um pouquinho para a paróquia, o senhor saberia dizer para a gente a história da paróquia São Paulo Missionário? Por que ela se chama São Paulo Missionário? Então, isso, a comunidade, né, que está ali naquela região, a comunidade fica na Rua Granada, número 81. Ela fica próximo de um local de comércio muito famoso no Rio de Janeiro, que é a Praça 2. Sim, né? sim. Então ali se estabeleceu essa comunidade, repito, na época do Monsenhor Luiz Antônio, que era o pároco da paróquia, que ainda é o pároco, né, da paróquia Santa Rosa de Lima. Então ele foi construindo a comunidade, né, e deu esse título, né, de São Paulo Missionário para aquela comunidade. A construção da igreja ela começou ali pelo final da década de 90. Né? E é uma construção que tem a sua originalidade, né? E ela é toda de vidro, né? A igreja, né? E começou com um cerco bíblico, interessante isso, né? As pessoas se reuniam num conjunto para meditar a palavra de Deus, e dali foi crescendo. E aí se viu que não tinha como ficar naquele conjunto, tinha que construir uma coisa maior. E aí foi feita então a igreja São Paulo Missionário. Em 2021, Dorani decidiu criar, né, a paróquia. Que até então era uma capela. Mas é aquele tipo de capela que já tem vida paroquial. Própria. E assim foi feito, né? E agora em novembro, foi criada dia 20 de novembro de 2021. E agora em novembro ela faz 3 anos. Né? Uau! E ali vai construindo também, vai semeando aquela comunidade que está em torno da paróquia. Né? Sim, e eu achei interessante a escolha do santo, né? Sim. Porque eu sempre aprendi no tempo de seminário, os professores de Bíblia, professores que falavam um pouco sobre a história de São Paulo, dizia que São Paulo era um homem que não queria devotos, né? Ele queria que as pessoas seguissem Jesus e só Jesus. E é interessante que esse epíteto, né, de missionário é uma coisa interessante. De fato, São Paulo foi um grande missionário, né? Eu acredito que hoje em dia a gente apresentar São Paulo para aquelas pessoas que frequentam a nossa comunidade como esse homem apaixonado por Jesus, que de fato deu a vida, andou tudo que andou, né, enfrentou tudo que enfrentou para anunciar o Evangelho. Eu acho que esse epíteto é um epíteto muito correto mesmo, né? De fato, São Paulo era um grande missionário. E a conversão dele também é espetacular. Extraordinária. Da água para o vinho. Sim. Interessante é que lá na paróquia nós temos o Monsenhor Luiz Antônio, ele colocou em cima do presbitério, colocou um banner, né, com as viagens missionárias de São Paulo. Então vai vendo, né, por onde São Paulo passou. E quando eu cheguei lá eu achei interessante isso, né? As viagens missionárias de São Paulo, né? Interessante. Pedagógico, né? Convida a comunidade também a ser missionária, né? Sim, com certeza. Que, aliás, assim, aproveitando, tem gente aqui, né, que trabalha na Rádio Catedral, que está na nossa paróquia, né, Padre? Dá muito trabalho esse povo? Não, são pessoas boas. Olha lá, uma já veio te ver, ó. Pois é. Temos a Dalva, a Denise, né, que trabalham lá. Também temos o Antônio, né, que trabalha aqui. São pessoas muito boas. Né? Estão inseridas na comunidade também. Sim, com certeza. Tem que trabalhar, e trabalhar bastante. Sim. Uma coisa interessante que eu percebo em algumas pessoas, que existe pressa, né? Pressa para fazer o nome da comunidade.
eu digo, gente, andando devagar ou depressa chega no mesmo lugar, né? E tudo bem, é uma coisa que dá para se entender, né? Mas a gente vai paulatinamente, vai crescendo, pouco a pouco. A igreja é mestra nessa coisa de tempo, né? Sim, 2000 e tantos anos exato. de cristianismo, né? Então não é tudo para amanhã, aos poucos, né? Isso. E eu costumo dizer lá na comunidade que aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, talvez nós nem vamos colher, mas alguém lá na frente vai colher. Eu acho que um desafio grande da comunidade é perceber isso, né? Perceber que nós estamos num tempo da semeadura, né? E daqui a pouco, lá na frente, alguém vai colher. De Deus vai ser colhido. Vai colher. E São Paulo fala isso, né? Apolo plantou, eu reguei, mas quem faz crescer é Deus, né? Exatamente. Que é o mais importante. Exato. Padre, além das pastorais, tem também ações sociais promovidas pela paróquia? Sim, nós temos lá a pastoral dos Vicentinos, né? Sim. Questão das bolsas. E nós temos um projeto de luta, né, de esporte, né? Que é um projeto que engloba ali a comunidade, né? As crianças, os jovens, bem participado, né? Projeto bem interessante. É interessante que eu já conheci esse projeto na época que era pároco na Sagrada Família da Nova Holanda. Lá também tinha um projeto de luta. E eu achava interessante... De luta é o que? Jujô? Jiu-jitsu, judô, capoeira, né? Era uma coisa bem interessante. A igreja sendo um local também de ajuda social, né? Sim. As pessoas aprendendo os valores do esporte, enfim, acho que é muito importante. Lá em Vigário Geral também temos esse projeto. Bacana. E atende o quê? As crianças, os jovens? Os adultos também. Ou seja, quem quiser ser inserido no projeto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A paróquia tem rede social? Sim. Nós temos Facebook e Instagram. E agora tem um ano a Pascom lá, né? Mas é uma Pascom assim, muito criativa, muito dedicada, né? São jovens, né? Eu não tinha Pascom antigamente, né? Então foi criada um ano atrás. Então hoje em dia essa Pascom ali na paróquia é uma mão na roda. E é importante, né, padre, as paróquias contarem com o serviço da Pascom, ainda mais numa era de comunicação tão rápida, né? A Pascom também tem essa missão de comunicar o Evangelho da melhor maneira possível, né? Sim, eu me lembro na época da pandemia, até você deu uma entrevista dizendo sobre o grande valor, né, que a Pascom teve, a Rádio Catedral, né? Eu vivi esse tempo da pandemia na Maré. É interessantíssimo porque muita gente não fez o que não deveria fazer por conta do acompanhamento da rádio, né? A rádio que estava ali sempre falando de Deus, os louvores, as músicas, né? Os programas da rádio. Então assim, foi na época da pandemia um desafio muito grande, mas o bem que a Rádio Catedral fez e a pastoral da comunicação na nossa arquidiocese fez é uma coisa extraordinária. Os frutos hoje você consegue colher, né? Uma vez uma conversa com o Dom Antônio Augusto, ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Rafael, Deus só deixa que a gente veja 10% do bem que nós fazemos. O resto é invisível. Porque se nós soubéssemos um pouco a mais, nós ficaríamos vaidosos e acharíamos que somos nós que fazemos, né? Mas Deus, ele deixa esse gostinho, né, para que a gente saiba que a nossa missão ela está sendo bem executada. E as pessoas elas são resgatadas, né, por essa missão. Então, é uma frase que a gente grava, né? Tem coisas que a gente grava na nossa cabeça e a gente nunca esquece, né? Então, o trabalho da pastoral da comunicação, ela de fato foi assim, muito importante, né? E lá na paróquia, a Pascom tem feito um grande trabalho, né? E ali no Vicariato Leopoldino eu sou responsável, padre assessor da Pascom, né? Então a gente ajuda também lá o Gustavo e os líderes das Pascons das paróquias, né? Que legal. Repete pra gente, padre, por favor, os horários de celebração. A paróquia fica aberta durante a semana? Sim. Lá a paróquia abre às 8 horas da manhã, né?
e termina só fechando só depois da missa, né? E dia de semana também tem alguns encontros, né? Tem segunda-feira o Terço dos Homens, depois da missa. Quarta-feira nós temos o grupo de oração depois da missa. Quinta-feira nós temos o movimento das mães que oram pelos filhos, também depois da missa, né? E a igreja fica aberta até a noite, né? E dia de semana as missas de segunda, quarta, quinta e sexta, 19 horas, na matriz. Sábado, 18h30 na matriz. Domingo, 8 e 10 na matriz, 11h30 na capela, São José Operário. E à noite, 18h30. Então, muito trabalho, né? Muito trabalho. Final de semana são 5 missas. E quando eu vou ajudar a Shalom são 6 missas. Olha, é muito trabalho. A gente sabe que tem muito trabalho nas paróquias, né, padre? Certeza. E a gente conta com certeza também com aqueles que nos ouvem agora nesse momento, que moram na região, né? A conhecer também a sua paróquia, visitar, quem sabe ser um novo membro, né, padre, da comunidade, ajudando no dia a dia nessa missão de evangelizar, seja pelas pastorais, seja pelas ações sociais da paróquia, né? Isso é muito importante, a comunidade está presente, próxima. Sim, as portas estão abertas para todos que quiserem chegar, né? Todos que quiserem vir contribuir, também beber, né, da fonte, né? Beber da fonte dos sacramentos. Estamos lá para poder ajudar, né, os que já estão e os que vão chegar, com certeza. Né? Padre, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Volte sempre à casa do senhor. Obrigado. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Também. Volte sempre, tudo que o senhor precisar, conte conosco. Agradeço. Tá bom? A gente vai encerrando por aqui o Encontro com as Paróquias e até o próximo domingo, se Deus quiser.